o dinheiro e o espírito. Historicamente, a religião, as diferentes organizações estruturadas pela humanidade, por cada cultura, para ocupar esse espaço do sagrado, espaço tão importante para toda a espécie humana, essa instituição humana, religião, estreitou uma relação muito estreita com o poder, seja ele político, seja ele econômico ou de qualquer outra espécie, de mídia, cultural, artístico, científico, havendo mesmo momentos de um totalitarismo religioso em diversas culturas. Essa realidade é muito importante ser repensada por todos nós, por ser muito antiga, muito aprofundada na mente humana, nas diferentes culturas. Ela tem uma forte tendência à inércia, a permanecer dessa mesma dinâmica. Mas é tão prejudicial, é tão perniciosa essa relação, deturpou de forma tão profunda os legados dos luminares e a prática das pessoas, dos seguidores, que é impossível imaginar uma sociedade em processo de regeneração que não atue firmemente, profundamente sobre a nossa cultura religiosa no geral e sobre particularmente a relação da religião com o poder de uma forma geral em particular. Precisamos, aqueles que querem se candidatar à regeneração, pensar nessa transformação paradigmática, nessa transformação de crenças, nessa transformação cultural, ética, em nós mesmos. Como nós temos vivido a relação entre o sagrado, entre os poderes do espírito e os poderes da matéria. Muitos são aqueles que desenvolvem uma prática espiritual e pretendem estabelecer uma correspondência entre isso e proteções do mundo, como se saindo de um culto, de um centro espírita, de uma igreja, ele não pudesse também ser assaltado, ter um pneu do carro furado, ou qualquer situação comum entre as pessoas. Como se o céu nos devesse proteger, nos devesse considerar especiais pela nossa dedicação religiosa. Como se nós devêssemos ser considerados especiais pelos nossos próprios companheiros da religião e merecêssemos privilégios sociais, econômicos, políticos, eleitorais. É uma longa lista de deturpações e até favores sexuais. Passando por comerciais, passando por clientes em profissões de prestação de serviço e assim por diante.
A confusão entre o poder e o sagrado, ela é mais visível nos líderes religiosos, na condução que eles dão para aproximação com bancadas políticas nos parlamentos, com negociações eleitorais com candidatos, com disputas de meios de comunicação, de audiência, com disputas dos dízimos e das contribuições financeiras. Mas essa mistura, esse envenenamento só acontece porque ele está baseado, ele é comum em todos os fiéis. Jesus orienta a darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fala que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, pois desagradará aos dois senhores. Como resolver isso? Quando Paulo desenvolveu todo o seu trabalho missionário, ele apresentou uma metodologia muito interessante. E isso aparece em Atos dos Apóstolos e muito especialmente no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O método, a forma de atuar de Paulo era trabalhar no seu ofício de tecelão durante a semana toda e só aos sábados ir pregar na sinagoga ou em outros lugares ou em casas particulares, conforme o momento da sua pregação. A ninguém ele queria ser pesado e não foi. Tanto que, como nessa passagem que nós vamos estudar agora, ao final das suas missões na Ásia, na Europa, ele, em reunião com seus amigos, ele externou essa relação com o poder, particularmente com o poder econômico. Vamos ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 35 e 34, 33 e 34, onde nós lemos assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário, diz Paulo. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Vejam só se não é uma lucidez exemplar para todos nós, não é? Porque o egoísmo, os espíritos revelaram, e a observação na vida demonstra, o egoísmo é a base de todos os males, de toda a violência, de toda a exploração. Aquele egoísmo que não veio dessa vida, veio de outras. Podemos expressar esse egoísmo assim: mais eu, menos os outros, não é? A pior forma desse egoísmo é quando a criatura vive para usurpação, para retirada, para diminuição dos outros. E a pior das piores, quando é usado o território do sagrado para essa usurpação, para essa retirada, para essa diminuição dos outros. A dedicação de tempo, energia, dinheiro aos outros é um parâmetro que precisa ser observado por todos nós, porque assim é pelo alto, para medir a evolução de uma criatura. Parâmetro relativo, porque o absoluto, é claro, é o amor, que pode muito bem, apesar de não ser tão comum,
ter como foco uma pessoa apenas, a quem um espírito de elevação dedica uma existência toda. Nesse processo, de início, nós nos voltamos para os chamados nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas, nossos amigos, nossos conterrâneos, nossos correligionários de partidos, de religiões, da nossa raça, da nossa classe, do nosso sexo, da nossa profissão, não é? Até alcançarmos do nosso país, do nosso planeta. Até que nós chegamos a amar, viver, tendo como referência toda a criação como a família universal. Lá na frente, muito lá na frente, a gente consegue palidamente vislumbrar um momento em que esse amor já não terá mais foco. Será um estado de espírito, uma maneira de viver. Por enquanto, cabe-nos o fabuloso roteiro deixado por Jesus. Observemos e expandamos a todo tempo o foco das nossas vidas, o foco do nosso amor. É o que Jesus disse com vigiai e orai. Pois essa é a grande forma de avançarmos para o amor cada vez mais amplo, cada vez mais profundo, cada vez mais nós. Nós somos deuses, Deus é amor. Um dia todos seremos apenas amor também. Um grande abraço, até a próxima.